Irmãos e irmãs, o quanto somos fiéis ao Senhor. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira santa. Estamos vivendo esta semana tão especial e hoje somos questionados em nossa fidelidade ao amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje que nós vamos meditar, a Palavra de Deus para nós, nesta terça-feira da Semana Santa, vem do Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e 36 a 38. A Palavra nos diz: naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Queridos irmãos e irmãs, à medida que nós nos aproximamos da celebração central da Semana Santa, o grande tríduo pascal, nós somos conduzidos hoje pelo Evangelho já para o contexto da última ceia, a Páscoa celebrada de Jesus com os seus discípulos. Começa-se assim a viver uma Páscoa nova, porque é nesta ceia que Jesus irá dar um sentido todo novo à Páscoa dos judeus que eles celebravam outrora. Mas existe também neste momento de ceia, de comunhão, de instituição de Eucaristia, de mandamento novo do amor, de gesto profundo do lava-pés, do gesto do serviço, existe também o anúncio da infidelidade. Da infidelidade de 2 discípulos. Nós às vezes notamos apenas a infidelidade de do primeiro aqui narrado. Mas aqui nós vemos sim infidelidades de 2 discípulos de Jesus. Tanto de Judas Iscariotes, o traidor, mas também de Pedro. A profecia de que Pedro iria negar
o Mestre. Por isso começamos a pergunta de hoje, a reflexão de hoje, melhor dizendo, com uma pergunta: quanto nós temos de fidelidade para com Deus? Como está a nossa fidelidade diante do projeto de Deus? Diante do amor gratuito e desinteressado a qual o Senhor nos ama? A Semana Santa é um tempo propício para isso, para uma sincera reflexão de como anda a nossa caminhada cristã, de como anda a nossa caminhada com Deus. O contexto é da última ceia hoje no Evangelho. Jesus anuncia com comoção. O Evangelho diz que Jesus ficou profundamente comovido. É o sentimento de uma pessoa traída. Jesus sente isso, porque é homem, e sentiu a dor da traição de um daqueles que ele escolheu entre tantos. Poderia ter dito ele: eu sou filho de Deus, eu não poderia ter errado ninguém. Não poderia ter errado ninguém no chamado. Para dizer que isso às vezes acontece conosco também. Se até no grupo dos apóstolos tinha alguém ali com outras intenções, mas foi escolhido, mas foi chamado. Para dizer que Deus não chama somente os perfeitos. Melhor dizendo, não chama os perfeitos. Porque ninguém é puramente perfeito. Chama também pessoas erradas às vezes. Judas não devia estar ali. Seu interesse sempre foi outro. Sempre foi roubar. Nunca foi deixar-se formar pelo Mestre, embora sempre estava com ele. Corremos o sério risco de às vezes estarmos com o Mestre, mas não nos deixar ser formados pelo Mestre. Estamos juntos, mas o que entendemos de estar com ele? Judas esteve até na última ceia. Judas teve os pés lavados por Jesus. Será que nem nessa hora ele pensou no que poderia acontecer? Nós estamos aqui para julgar a consciência de Judas, mas para dizer: olha, quantas oportunidades esse homem teve. Isso levou Jesus então a estar comovido e dizer: olha, aqui um de vocês vai me trair. Eu imagino, isso é um trabalho da teologia, sobre a consciência de Jesus. Quando Jesus recebeu, entre aspas, essa notícia na sua consciência, de que alguém ali iria o trair. O que será que Nosso Senhor pensou na sua consciência humana? Na consciência divina ele sabia tudo, mas sendo homem, isso deixa a gente entender, porque ele ficou profundamente comovido com o que aconteceu, o que ele iria dizer. E o sinal de que os discípulos ficaram curiosos, para saber quem era, o sinal foi um pedaço de pão. Ora, o contexto é o da ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia. E olha que coisa profunda, ao contrário é dita. Porque nós celebramos a ceia de Cristo hoje na missa, e nós sabemos que aquele pão consagrado, com as mesmas palavras que Jesus proferiu na última ceia, é o seu corpo vivo. E quando o comungamos, nós temos a certeza de estarmos recebendo a Trindade toda, Cristo todo no nosso coração. Mas em Judas foi diferente. Um pedaço de pão foi embebido num molho, e quando Judas comeu este pão, olha o que entrou nele: Satanás. Totalmente o contrário do que é a Eucaristia. Quando nós comungamos um pedaço de pão, aqui claro, com todo o sentido da palavra, mas um pedaço de pão eucaristizado, consagrado, nós estamos comungando e entrando em nós, tornando um conosco o corpo de Cristo. Judas foi de maneira diferente. Comeu o pão da traição e entrou Satanás nele. Porque esse era o projeto das trevas de Judas. Ele saiu, era noite,
hora das trevas, hora da insegurança, hora da incerteza. E quando Judas deixa, Jesus diz: agora sim, a missão vai ser cumprida. O Filho do Homem vai ser glorificado. Para onde eu vou, vocês não podem saber agora. E aí Pedro se põe totalmente corajoso. Eu vou, Senhor, eu vou dar minha vida por ti. E tem que escutar uma profecia dolorosa também. Você vai me negar. Judas me entregou, mas você vai me negar. Também uma questão de fidelidade ao amor do Senhor. Quanto nós estamos sendo fiéis ao projeto de Deus em nossa vida? Quanto estamos sendo fiéis ao amor que o Senhor tem por nós? Judas que entrega, que em vez de comer o pão da Eucaristia prefere o pão de Satanás. Pedro que nega, diz que não conhece o Mestre. Iria dizer isso mais para frente, como nós sabemos. Nós precisamos buscar sempre essa fidelidade, este amor contínuo, a graça de Deus em nossa vida. Que assim o Senhor te ajude e nos ajude a vivermos santamente esta semana no amor, na fidelidade ao projeto de Deus. Que assim o Senhor abençoe você, abençoe esta semana tão rica que estamos vivendo e te dê a graça também de celebrar uma Santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.